Provérbios 17, 24 e depois Filipenses 3, 14. Posso ouvir um amém? Amém. Quem encontrou o provérbio, fala amém. Amém. O versículo 24 diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas eternidades da terra. Pode repetir? Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14 está escrito lá no Novo Testamento: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vimos aqui que os dois versículos falam de alvo, amém? E o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é o céu. O seu alvo é o céu. Digam amém. Pai, obrigado por tudo nesta noite. A tua serva já orou pela minha pessoa e eu peço a unção do teu Espírito. Meu Deus, que nesta noite ninguém vai de um lado para o outro, mas que alimente da tua palavra, porque a tua palavra verdadeiramente é alimento para as nossas almas. Pai, eu oro e peço a unção do teu Espírito em nome de Cristo, e que no término todos possam retornar para os seus lares com o coração transbordando de alegria. É o que eu te peço em nome de Jesus, e todos digam amém. Antes de se assentar, segure na mão do seu irmão, diga para ele: é uma alegria vê-lo cultuando ao Senhor. Eu quero tomar como tema da minha pequena palavra nesta noite 7 degraus para atingir o alvo. Qual é o tema mesmo? Quem tem um alvo aqui, levante a tua mão. Todo mundo tem um alvo, né? Então vamos lá. Preste atenção na palavra de Deus. Eu tenho a impressão que está todo mundo com os ouvidos atentos à palavra de Deus. Amém? Sou classíssimo em dizer que não há conquista sem batalha. E não há o que mesmo? Não há vitória sem luta. Para prosseguir, veja bem, a palavra de Deus deixa bem claro: para atingir o alvo tão sonhado, é preciso avançar, é preciso batalhar, é preciso lutar. Paulo, que nós lemos aqui em Filipenses, Paulo não está dizendo que já tinha conseguido, mas ele está dizendo assim, que ele continuava avançando para o alvo. Ele ainda diz assim: os momentos difíceis ficaram para trás, o alvo está cada vez mais próximo. Posso ouvir um amém? Amém. Amados irmãos, para tudo na vida existe degraus. Existe o que mesmo? Degraus. Por isso o tema da minha palavra hoje é 7 degraus para atingir o alvo. Você sabe que degraus é escada. Escada com várias pisadas. Ela serve para subir e também... Ninguém vai subir uma escada à toa. Você sobe uma escada com uma finalidade. Você sobe a escada para atingir um alvo, alguma coisa assim. É verdade ou não é? Você vai querer ficar subindo uma escada e descendo, brincando? Ninguém quer isso. Então você tem uma finalidade, você tem um alvo, você tem um objetivo para subir aquela escada ou descer aquela escada. A primeira coisa que a pessoa deve fazer para começar a subir degraus é ter alvo. É ter o que mesmo? Sem alvo não existe direção. Ou seja, aqui diz assim: sem o alvo não existe direção, e sem direção não se chega a lugar nenhum. Se você tem um sonho e deseja torná-lo em realidade, então esse sonho é o seu alvo, e para atingi-lo existem degraus. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, para tudo na vida existem degraus. Para tudo na vida existem degraus, e é de degrau em degrau que atingimos o alvo tão sonhado. Portanto, o primeiro degrau para atingir o alvo tão sonhado em nossa vida se chama desejo excessivo. O que eu falei? A palavra desejo é anseio, vontade, aspiração. Já a palavra excessivo é trópico, ardente, abrasador.
Para o seu sonho se tornar realidade, você precisa desejar ardentemente atingir o alvo tão sonhado. Porque se não há desejo ardente, o seu sonho jamais será realidade, ou se tornará realidade. Sem desejo ardente, o seu sonho jamais será atingido, ou o seu alvo jamais será atingido. A Bíblia aqui apresenta homens e mulheres que só atingiram o alvo quando desejaram ardentemente. A palavra deixa bem claro qual foi o desejo de Ana, esposa de Elcana: ter filhos. Ela era estéril, e a Bíblia diz que naquela época a mulher estéril, a mulher que não dava filho, ela se sentia inútil. Então ela queria ter filho, mas era estéril. Mas o desejo ardente na vida dela fez ela construir uma escada, e que ela começou a subir degrau por degrau, orando e buscando. E ela então fez um voto dizendo: Senhor, se tu me der filhos, o primeiro, esse te darei. Diga aleluia. Será que Deus deu imediatamente? Não. Ela continuou batalhando, ela continuou com aquele desejo ardente, clamando, pedindo, até que o desejo ardente se torna realidade. Diga aleluia. Diga amém. Quem tem um desejo ardente de atingir o alvo tão sonhado, diga aleluia. Diga amém. O desejo ardente, amados, é como a primeira marcha de um veículo. Um veículo só não sai se você não colocar a primeira marcha. Se você colocar a segunda, ele vai sair com fraqueza. Se você colocar a terceira, pior ainda. A quarta nem se fala. A quinta ele morre. Quem entendeu, fala amém. Amém. Tudo tem o seu ponto de partida. Quem está entendendo? Portanto, sem desejo ardente não há como tornar seus sonhos em realidade. O desejo é o ponto de partida, é o primeiro degrau para você atingir o alvo sonhado. Se você não tem desejo, você não vai conseguir. Se você tem um alvo, então é preciso ter desejo, desejar ardentemente atingir aquele alvo. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para o seu irmão e fala assim: você acredita que pode atingir o alvo? Fala para ele: você está desejando ardentemente atingir esse alvo? Diga aleluia. Os homens e mulheres do passado, eles só conseguiram atingir o alvo sonhado depois de desejar ardentemente e lutar para tornar realidade o seu sonho. Ninguém hoje, ninguém em época nenhuma conseguiu atingir o alvo sem lutar, sem batalhar, sem correr atrás, sem desejar ardentemente fazer com que o seu alvo venha se tornar realidade. Então o primeiro degrau para atingir o alvo tão sonhado se chama desejo ardente. Diga aleluia. O segundo degrau para atingir o alvo tão sonhado se chama oração. Se chama o que mesmo? A oração é a chave, é o combustível, é o processo, a base, a sustentação. Sem oração não há funcionamento. Sem oração não te chega também a lugar nenhum. O carro sem gasolina, ele não consegue, ele não pega, ele não anda, ele não funciona. Ninguém consegue vitória completa sem oração. O crente dizer que ele conseguiu chegar nos anais da história sem nunca ter orado é mentira. É impossível, porque a oração é o seu combustível para atingir. A oração é como você se coloca diante de Deus. A oração é que vai tocar o trono de Deus. Ela é uma ponte. Quando você começa a orar, ela começa a ligar lá no trono de Deus. Diga amém. Fala para o seu irmão do lado: sem oração não tem como. A Bíblia diz lá em Segundas Crônicas, no capítulo 20, você conhece a história, que o rei Jeosafá recebeu notícia que os amonitas e os moabitas estavam vindo com um poderoso exército para destruí-los. O que ele fez?
ele reuniu seu povo e entrou em oração. Começou a clamar e dizer: Senhor, os inimigos estão vindo e nós precisamos da tua ajuda. E eles não oraram só 10 minutos, só 20 minutos. Eles oraram o tempo todo ali naquela manhã. Veio a tarde eles orando, até que Deus desce no meio deles e diz assim: não temais e nem vos assustei, porque esta guerra não é mais de vocês, esta guerra é minha. Quando você se coloca em oração, pode ter certeza, Deus vai ouvir, Deus vai entrar em ação ao seu favor. Fala para o seu irmão assim do lado: sem oração não vai dar certo. Fala: sem oração as coisas não funcionam. Fala para ele: a oração é a chave. Terceiro degrau para atingir o alvo tão sonhado se chama agir. Chama o que mesmo? Agir. Ação. O que é agir? É atuar, operar. Eu tenho o costume de dizer que orar e não agir não vai acontecer nada. Você tem que orar e tem que agir. Então agir está junto com a oração. Ora e age. Tem gente que não consegue nada na vida porque ele só ora, mas ele não age. Ele pede oração: 6 horas por mim, ora porque eu preciso de um emprego, ora porque eu preciso de uma porta aberta, mas ele fica o dia inteiro assistindo televisão. À noite ele ora: meu Deus, você precisa agir. Amém? Se você dobra os seus joelhos pedindo a Deus, então entra em ação, vai atrás, corre atrás, vai à luta, porque se você orou, se preparou, e se você vai, pode ter certeza, Deus vai abrir uma porta. Diga aleluia. Não adianta você só orar e não agir. É preciso orar e agir. Fala para o seu irmão do lado: é preciso orar e agir. Digam amém. A palavra de Deus está bem clara. Você não pode desistir do seu alvo tão sonhado, porque se você desistir do seu alvo, você não vai conseguir nada. Então você tem que agir. Você tem que orar e agir. Vou repetir: você tem que orar. A Bíblia diz lá no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 14, que Deus disse para aquele homem chamado Gideão: olha o que está escrito aqui. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviou eu? Porque Deus disse para ele, porque na verdade ele orava, mas ele não tinha coragem de agir. Ele orava: Senhor, olha para o nosso país, para a nossa nação, nosso povo está sofrendo, está sendo massacrado pelos medianitas. Senhor, faça alguma coisa. Ele orava, mas ele não agiu. O Senhor disse: vai você. Amém? Vai. E ele então foi. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas vá. Primeiro ele preparou aquele grupo, que vocês já conhecem a história. E Deus reduziu em 300. Mas ele foi pela fé, confiando no Deus Todo-Poderoso. Ele agiu, ele entrou em ação, e a vitória foi dada a ele. Se você não agir, meu irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você só orar e ficar dentro de casa de braços cruzados, você não vai conseguir nada. Você tem que orar e você tem que agir. Digam amém. Posso ouvir um amém? Amém. Fala para o seu irmão do lado: é preciso agir. Fala para ele: orar só não basta. Fala para ele: é preciso orar e agir. Agora olha bem no rosto dele e fala assim: você está entendendo? Quarto degrau para atingir o alvo tão sonhado: persistência. O que eu falei mesmo? Outra vez. Persistência é perseverança, tenacidade, consistência, firmeza. Quantas vezes eu, pastor Paulo, pensei em desistir? No passado, as lutas, problemas, eu pensei em desistir. Mas toda vez que eu pensava: eu não vou ser mais pastor, eu vou parar de pregar o evangelho, é muita luta, é muito problema, problema de um, problema do outro, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Quando eu pensava em desistir, eu descia lá para o segundo degrau. O segundo degrau se chama oração. Eu descia para o segundo degrau, dobrava meus joelhos e chorava diante de Deus. E quando então eu chorava diante de Deus, clamava e pedia, eu voltava novamente para o terceiro degrau,
Amém? Que era agir, eu voltava a agir novamente. E Deus então era comigo e eu conseguia vencer os momentos difíceis. Digam amém. Queridos, o maior vencedor do mundo é o perdedor que não desistiu de lutar. E o maior perdedor do mundo é o vencedor que desistiu. Eu vou repetir, para você lembrar. O maior vencedor do mundo é o perdedor que desistiu de lutar. E o maior perdedor do mundo é o vencedor que também desistiu de prosseguir a sua caminhada. Portanto, seja perseverante e o seu sonho se realizará. Diga amém. Vocês lembram da persistência de Daniel? A Bíblia diz que ele não foi para aquele local orar 21 dias. Ele foi orar talvez algumas horas, ou talvez o dia inteiro. Mas a resposta não chegava. Ele orava, a resposta não chegava, mas ele persistia ali clamando. E nessa brincadeira passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, total 21 dias. Ele persistiu até que o anjo desce e diz para ele: Daniel, homem muito honrado nos céus. Já imaginou? Alguém chegar para você e falar: Maria, mulher honrada nos céus. Puxa, coraçãozinho começa a putuc, 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 putuc. Puxa vida, eu estou honrado. Daniel, homem muito honrado lá nos céus. No dia que você dobrou seu joelho e pediu, no mesmo instante Deus determinou que eu viesse trazer a bênção para você. No mesmo dia. Mas só que quando eu desci, encontrei principados e potestades que cercaram-me, e eu não conseguia descer, lutando com ele todo esse tempo. Mas a sua persistência em oração adentrou no céu. Deus enviou um outro anjo. O anjo veio e assumiu a batalha em meu lugar, e eu desci aqui para trazer a bênção para você. Diga aleluia. Persistência. Fala outra vez. Fala para o seu irmão do lado: persistência é o segredo da coisa. Outra vez, fala para ele: persistência é o segredo da coisa. Um jovem de 10, 11 anos, ele morava numa fazenda e havia uma pedra enorme. Mas a pedra dava aproximadamente uns 500 metros de altura, muito grande, muito alta mesmo. E as pessoas subiam nela, dificuldade. Né? Tinha um lugar mais fácil de subir, e tinha outros que era mais difícil. E o lado mais difícil de subir, aquele jovem observava que durante toda a noite algo brilhava no meio, mais ou menos no meio da pedra, lá em cima, cerca de mais ou menos uns 200 metros, aquela pedra imensa. Só que ele morava numa baixada, então se você estivesse numa reta, a pedra ficaria talvez em uns 200 metros. Mas onde ele estava, você já viu que tem lugar aí de 1000 metros de altura, né? Montanhas altas. E ele então olhava e via que o lugar que brilhava era muito alto. E aquele menino resolveu tentar subir ali para descobrir que luz era aquela. Então durante o dia ele marcava mais ou menos a direção. À noite ele olhava e ficava olhando. Durante a madrugada, às vezes ele levantava e ficava observando onde a luz brilhava. E então ele conseguiu decorar o local onde a luz brilhava. Então ele resolveu subir. Ele começou a subir, foi subindo. Quando ele tinha subido cerca de uns 30 metros, ele escorregou, desceu rolando, segura aqui, segura no mato aqui, segura no outro lá, e relava o joelho, relava aqui e tal. Ele saía de pé. Puxa vida, não consegui. Chegava todo relado, a mãe olhava para ele: mas filho, o que aconteceu? Estava jogando bola, e então eu caí. 3 dias depois ele recuperava e tentava subir. Depois um dia a mãe pegou ele tentando subir, já estava quase 50 metros de altura. A mãe gritou desesperada, os pais desesperados, o que ele estava fazendo ali, que era um lugar muito perigoso. E ele acabou descendo por causa da mãe e o papai. E puxou a orelha dele, deu uns cascudos: você não vai subir não, que você está querendo morrer. E brigou com o menino e tal. Ficou 1 mês sem subir na montanha, mas ele era persistente. Ele queria saber o que estava lá. O alvo dele agora era aquela coisa brilhante. Eu quero descobrir o que é aquilo. 1 mês depois, já tinha, talvez achava ele que os pais já tinham esquecido, ele tentou novamente. Desta vez ele subiu muito longe. Mas quando faltava pouco para ele chegar no local e tocar naquilo que ele tanto sonhava, ele escorregou novamente e desceu rolando.
Quando caiu lá embaixo, quebrou a perna, quebrou o braço, e ficou todo quebrado. A mãe notou que ele estava demorando muito. A mãe foi para lá, chegou lá, o rapaz estava lá, o menino estava lá, o adolescente, todo quebrado. Só não bateu porque senão ia matar o menino, que já estava todo quebrado, né? Mas levou para o hospital, ficou 2 meses internado. Aí depois voltou para casa, ficou mais 6 meses recuperando. Depois que o rapaz recuperou, ele disse: eu vou lá ainda. Teimoso, eu vou lá. Mas ele era persistente naquele alvo. Eu tenho que descobrir o que é aquilo. Aí, depois que um bom dia, ele subiu, saiu bem cedo e foi subindo. Ele dizia a ele: agora eu não vou cair mais, porque sei aonde eu subi pela última vez. E sei os lugares onde eu devo colocar o pé. Ele foi subindo, até conseguiu chegar no alvo. O pai e a mãe não sabiam de nada. Ele tinha saído cedo, um lugar era muito pinado. Ele conseguiu pegar o que ele queria. Ele só pegou e botou no bolso da jaqueta algo brilhante. E foi descendo. Ele demorou mais para descer do que para subir. Porque para descer você tem medo, né? Tem que descer, olhar a distância lá embaixo. Quando ele acaba de descer, ele senta descansando. Quando ele começa a andar, lá vem a mãe e o pai, desesperado atrás dele. Mas menino, o que aconteceu? Eu já falei para você não vir nesse lugar. Ele: mãe, eu consegui, eu atingi meu alvo, eu consegui, eu fui, você foi lá, fui, eu consegui. Enfiou a mão no bolso, tirou a coisa brilhante. Era uma pedra de diamante que valia mais de $1 milhão. Ele não sabia o que era, mas ele era curioso, ele era persistente. Eu quero descobrir. E no fim ele conseguiu o seu objetivo e enriqueceu toda a família. Eu não estou mandando você persistir numa coisa que não vale a pena. Mas se você tem um sonho, alvo, e acha que vai dar certo, então tenha confiança no Deus Todo-Poderoso. Esse garoto mostrou como vale a pena persistir naquilo que ele quer, desde que não seja algo prejudicial para a sua vida, desde que seja algo que vai matar, acabar com a sua raça, mas que algo que vai ser para o seu bem-estar. Então, persista em nome de Jesus. Digam amém. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: persistência é o segredo da coisa. Outra vez. Digam aleluia. Vamos para o quinto degrau para atingir o alvo. Não dê crédito aos críticos ou às críticas. O que eu falei mesmo? O que é críticas? Críticas são censuras, são reproches, etc. Os críticos são impulsionados pelos espíritos imundos de derrota para intimidar os sonhadores a atingir o alvo tão sonhado. Os críticos, eles riem, eles criticam, eles zombam. De quem? Daqueles que sonham, daqueles que têm o alvo, para que você desista, para que você não consiga. Quantas vezes eu, por exemplo, fui criticado, zombado? Quantas vezes riram de mim? Quantos baldes de água fria jogaram nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus alvos? Quantas pessoas dizem: eu não consigo? Ou melhor, quantas pessoas dizem para você: você não vai conseguir, não vai por aí, não vai por este lugar que é fria, você não vai conseguir nada. Se ouvirmos os críticos, nada faremos. Se ouvirmos aqueles que criticam aquilo que sonhamos, nós não chegaremos a lugar nenhum, nós não tornaremos os nossos sonhos em realidade. Não dê crédito àqueles que criticam de você, aqueles que jogam um balde de água fria nos seus planos. Não dê a mínima para ele, porque riram de Davi. Quando Davi disse: eu vou enfrentar o gigante Golias, eles riram de Davi, porque era um menino. E riram porque ele vai morrer. O gigante Golias riu também, porque ele disse: o menino lutar contra mim. Quem está entendendo, fala amém. Então, riram de Davi, mas Davi não deu a mínima. O gigante riu e quebrou a cara, porque ele não conseguiu vencer Davi, porque em Davi estava o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Se Deus está com você, você é mais que vencedor. Porque a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem crê que Deus é com você aqui, levanta a tua mão, diga aleluia. Quantas pessoas aqui já ouviram pessoas rir, criticar, falar e dizer: você não vai, minha filha, você não vai chegar lá, desista disso, sai fora disso.
Então muitas pessoas riem e criticam dos seus planos, daquilo que você vai fazer, mas não dê a mínima. Confia apenas em uma pessoa que diz: eu sou o que sou. Amém? Porque está escrito: aquele que pede, e o que busca, e o que bate. Sexto degrau para atingir o alvo: jamais desista. O que eu falei mesmo? Uma das coisas mais importantes na vida de um lutador é jamais desistir. Diga para o seu irmão do lado: jamais desista. Seja qual for a dificuldade, confia em Deus. Marche firme e não olhe para trás. Amém? Porque muitos vão para o fundo do poço, porque muitos estão debaixo dos viadutos, porque muitos estão sofrendo, porque desistiram de tudo, desistiram do alvo, desistiram do sonho, não quero mais lutar, eu não quero mais, não consigo mais, desiste de tudo e de todo. Agora eu pergunto para você, nesta noite: já imaginou que o cego Bartimeu tivesse desistido de gritar? Amém? Já imaginou que a mulher hemorrágica tivesse desistido de enfrentar aquela multidão para tocar nas vestes de Jesus? Já imaginou se Jesus estivesse desistido da cruz? Como seria eu, como seria você, como seria nós nos dias de hoje? Diga aleluia. Fala para o seu irmão do lado: jamais desista. Eu estava assistindo em casa esses dias aí, essa semana, naquele canal lá, me esquece o nome agora. Como é que é? Estava mostrando um caminhoneiro. E esse caminhoneiro estava ainda com o auxiliar dele, atravessando aquelas montanhas de curva. Aí daqui a pouco o carro atola, o caminhão atola a roda traseira e o cara desliza e não consegue sair. Aí o ajudante dele desce do caminhão: nós estamos perdidos, nós estamos acabados. Olha, nós estamos no meio da montanha, não passa, ninguém pode vir aqui nessas horas. Olha, nós temos que sair daqui antes que escurece, porque a neve vem e congela tudo, nós vamos morrer aqui. Nós temos que sair, nós estamos perdidos, nós estamos acabados. E o motorista calmo dizia assim: mas nós vamos conseguir sair daqui. E o outro dizia: como nós vamos sair? Mas nós vamos sair. Eu não sei como, mas nós vamos sair. Nós vamos sair daqui, nós não vamos passar a noite aqui. Vamos, porque não tem jeito, não tem ninguém por aqui, olha. E ficou amuado, sentou lá e ficou chorando: nós estamos acabados, nós estamos perdidos. E o motorista dizendo: não desista, meu. Tenha fé, acredita, nós vamos sair daqui. Nós vamos sair daqui. Deus está vendo a gente nessa situação. O cara não era crente, mas ele falou dessa forma. Aí de repente pontou lá quem? Um grupo de pessoas num trator. Quando ele viu, ele virou para o ajudante e falou: não disse para você, olha lá. Aquele grupo tinha visto de longe eles no sofrimento no caminhão. Chegou lá, amarrou a corrente no caminhão, puxou, tirou do atoleiro e disse: você está livre agora. Aí o motorista virou para o ajudante: meu irmão, nunca desista, acredite, Deus tem uma saída para aqueles que confiam nele. Você não pode desistir, nós não podemos desistir, não desista. Fala para o seu irmão do lado assim, fala para ele assim: desistir jamais, avançar sempre. Fala para ele assim: você precisa avançar sempre. Não desista. Eu volto a perguntar: se Jesus tivesse desistido da cruz, se Deus tivesse desistido de nós, Deus não desiste de você, mesmo quando você pisa na bola, mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, mesmo quando você faz coisa que Deus fica triste. Ele não desiste de você, porque Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ele quer que você se conserte, Ele quer que você persista firme, confiantemente nele. Ele quer que você venha herdar a vida eterna. Nunca desista, meu irmão, não existe caminho melhor do que esse. Jesus é a única solução para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida e para a vida do planeta Terra. Se você crê, mais uma vez aplauda o nome dele. Sétimo degrau para atingir o alvo: vigilância. O que eu falei? Vigilância significa estar atento, prestar atenção, vigiar. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 10:12: aquele que está de pé.
e cuide para que não caia. Quer dizer, vigia, fica atento, fica esperto. Porque Deus, Ele dá bênção, Deus, Ele abre porta, Deus, Ele te dá força. Aí você está lá em cima, e se você não vigiar, você vai cair. Então é o que Paulo diz: se cuide. Você que está de pé, se cuide. Vigia, fica atento para que você não perca, para que você não vá lá para baixo, para que você não caia. Porque para se levantar novamente vai ser muito difícil. A falta de vigilância tem levado milhares de pessoas a um profundo arrependimento. É ou não é? Golias não vigiou, se exaltou e foi derrotado por um adolescente. Belsazar não vigiou quando mandou trazer as taças de ouro, os cálices de prata de ouro, e mandou dar bebida alcoólica para todos. Ele não vigiou. E mandou que todos dessem glórias aos deuses de ouro, de prata e de madeira. Como vocês conhecem a história, no mesmo instante aparece uma mão sem braço que escrevia na parede dizendo men men tekel facim. E ele tremeu, o joelho batia um no outro. Quando o profeta transmite ou interpreta, pesado fosse na balança e achou em falta. Amém? A partir de agora você não existirá mais, você vai morrer, você foi achado em falta, você é inútil, você deu glória a outros deuses. Meu irmão, nós, como os filhos de Deus, precisamos vigiar 24 horas por dia, porque o diabo, ele está de olho em todos nós. Ele quer ver a nossa destruição, ele quer ver nós no fundo do poço, ele quer ver perder a salvação. Por isso que Jesus manda vigiar. Ele não manda orar primeiro, ele manda vigiar. Vigiai e orai, para que o diabo não venha roubar a sua. Diga aleluia. Posso ouvir um amém mais forte? Fala para o seu irmão do lado: sem vigilância, a casa cai. Outra vez. Ninguém vai para os anais da história sem subir degraus na vida. Todos nós temos os nossos degraus. Todos nós temos os nossos degraus. Eu não posso subir os degraus que Faraó subiu, os degraus que Herodes subiu. Herodes foi um. Quando o povo começou a louvar e dizer que ele era Deus, ele se encheu todinho. Se ele fosse esperto, ele iria dizer assim: não, a glória pertence àquele que criou os céus e a terra. Não, ele recebeu a glória. E os bichos naquela hora invadiu o seu corpo e o devorou. Sabemos que ele é digno de toda honra e de toda glória. Por isso eu digo sempre: louve ao Senhor pelo dom da vida. Ao levantar pela manhã, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor me concede. Obrigado, meu Deus, por eu poder respirar. Obrigado, meu Deus, por estar vivo. Amém? Agradeça a Ele constantemente, e Ele vai se alegrar com isso. Vai ver, Ele sabe que você realmente reconhece Ele como Pai, como Senhor e Deus da sua vida. Digam amém. Suba os seus degraus, os degraus da sua vida, e atinja o seu alvo. O seu sonho vai se tornar realidade. Se você crê, fique de pé e aplauda o nome dele. Fala assim: todos nós temos os nossos degraus. Não podemos desistir dessa caminhada. Vamos subir de um a um, no nome de Jesus. O engenheiro, para chegar lá no último degrau, na posição de engenheiro, ele subiu vários degraus. O médico, o advogado e assim por diante. Todo mundo tem seus degraus para subir. Até um vigilante, para ele trabalhar, existem os degraus para ele chegar à posição de vigilante e assim por diante. Então nós precisamos subir os nossos degraus, confiando plenamente naquele que está no controle de todas as coisas. Qual é o seu alvo? Qual é o seu sonho? Qual é a sua vontade? Então nós vamos orar neste momento. E Deus é poderoso para ajudar você a atingir esse alvo tão sonhado. Deus é poderoso para ajudar você a subir esses degraus, de degrau em degrau, até atingir o seu alvo. Vamos orar? Vamos falar com Deus?
Somos uma família. Vamos ligar as mãos, vamos fechar os corredores, vamos falar com o Pai. Ele é poderoso para nos abençoar. Estas palavras é para o seu coração, é para a sua vida. Lembre que sem essas palavras, ou seja, sem esses degraus, impossível atingir o alvo tão sonhado. Feche os seus olhos e fala para Deus. Fala para Ele: Senhor, em nome de Jesus, Tu sabe que eu tenho um sonho, Tu sabe que eu tenho um alvo a atingir, e Tu sabe que eu estou subindo